Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá a todos. É assim, eu tenho de admitir, eu estou nervosa, portanto, isto agora no início... Somos duas, vá. Vai ser difícil, porque eu estava a dizer, isto é muito mais fácil quando é só para médicos, porque assim vocês são uma população mais fixe, mais crítica. Mais crítica também, mais atenta. Mas é isso, para um bocadinho de contexto. Temos as duas um podcast na SIC Notícias e no Expresso, o meu é a Consulta Aberta, a Mafalda é o prazer é todo meu. E hoje vamos falar aqui um bocadinho de desigualdades de género. Pronto, é ao vivo, portanto é sempre um bocadinho diferente, estamos um bocadinho mais nervosas, mas espero que corra bem e obrigada à Vodafone também por este convite. Isto é sem dúvida o melhor festival de Portugal, diria eu. E Eu estou rendida, já não vinha cá há muitos anos e espetacular. Sim, acho que é incrível, antes de começar até a dizer isto, que é incrível ver o impacto que a cultura e que a música pode ter, não é? De repente, ontem estávamos a ver os concertos e estamos todos juntos, com as opiniões, podemos ter opiniões todas muito diferentes, mas há uma coisa especial na música e neste festival que é isso, que eu acho que é incrível e que torna uma honra estar aqui hoje. Então vamos lá. Porquê é que uma mulher com dor tem menor probabilidade de ser valorizada? E o que é que explica que tenhamos cerca de 11 opções de contracepção para as mulheres e apenas 2 para os homens? Durante muito tempo assumiu-se que estudar homens seria suficiente para compreender o corpo humano. Hoje sabemos que o sexo e o género podem influenciar o risco de doenças, a resposta a medicamentos e até aquilo que acontece no consultório médico. Para falar sobre desigualdades de género na saúde, tenho comigo Mafalda Cruz, médica, sexóloga e autora do podcast O Prazer é Todo Meu. Bem-vinda, Mafalda. Bem-vindos a todos. Obrigada. Obrigada. Tenho aqui as minhas 2 cadelas também a apoiar, que é muito importante. Mafalda, se calhar vamos começar por definir aqui um bocadinho conceitos, porque toda a gente ouve falar em misoginia e em desigualdades de género, mas na verdade a primeira coisa que me surpreendeu foi perceber o que era exatamente misoginia. Margarida, olha, antes de mais, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Eu pessoalmente tenho um grande interesse por este tema, acho um tema muito interessante e muito importante, portanto também estou agradavelmente surpreendida por ver aqui tanta gente com interesse em ouvir-nos e vamos lá. Então, quando falamos de misoginia, o conceito de misoginia é o ódio, o desprezo e a aversão pelas mulheres pelo simples facto de o serem. Portanto, pelo simples facto de serem mulheres, existe este ódio. Em saúde, e é importante as pessoas perceberem o que é que nós vamos falar neste episódio. Em saúde, traduz-se numa desvalorização dos sintomas, uma normalização da dor, nós vamos falar muito nisso, e também num preconceito que existe, porque existe, sempre existiu e eu acho que estamos longe de deixar de ter esse preconceito que existe nos serviços de saúde relativamente às mulheres, mas não só nos serviços de saúde, na investigação científica também. E portanto é disso que nós vamos falar hoje. Mas sabes, o que eu acho importante também dizer é que muita desta discriminação não vem de um lugar intencional até. E eu tenho sempre uma visão um bocadinho utópica e romântica do mundo, mas é interessante perceber que a misoginia implica alguma intenção, não é? E há muitas destas desigualdades que vêm só de vieses cognitivos. Eu lembro-me na faculdade... Estamos às vezes o termo para viés de género, desigualdade de género, discriminação em saúde, não é tanto... Misoginia tem intenção, não é? Aqui se calhar o termo é um bocadinho forte. Quando eu estava a preparar este episódio e que li bastante sobre misoginia na investigação científica, li uma frase que me fez sentido, que é o facto de um estudo científico e dos resultados que ele produz poder vir a ser misógino não significa que o investigador é misógino. Portanto, isto é estrutural, é cultural. E às vezes até vem num lugar, um bom exemplo, houve uma altura em que se deixou de estudar tanto mulheres na evidência científica porque se percebeu que podiam engravidar e houve alguns estudos em que se davam medicamentos e de repente resultava em morte fetal. E inicialmente houve este intuito quase protetor, não é? De temos de tirar as mulheres dos estudos. Sim, temos alguns dados importantes com isso, ou seja,
se calhar muita gente não sabe, mas em 1977, portanto nos anos 70, a Organização Mundial de Saúde emitiu um comunicado a pedir que as mulheres em idade fértil fossem excluídas da investigação científica em saúde. E isto veio na sequência da talidomida. Não sei se algumas pessoas se lembram, a talidomida foi um fármaco que começou a ser Talidomida, toda a gente se lembra de certeza absoluta, não é? Mas foi um fármaco que foi administrado para tratar os enjoos nas grávidas e que depois se começou a perceber que os bebés nasciam com malformações. E isto também decorreu de uma investigação científica que foi mal feita, não é? Foi insuficiente. E então, a partir daí, o que é que se decidiu? Ok, em vez de vamos estudar melhor, perceber melhor como é que podemos incluir as mulheres. Não, vamos tirar as mulheres dos estudos porque é mais fácil. Isto é problemático porque quando acontece ao longo de décadas, o que acaba por acontecer é que assumimos que o corpo do homem é igual e, portanto, há uma frase que diz one size fits men, não é? Que é, nós assumimos que os homens, que estudar homens é suficiente e que é representativo. Então, na maioria das coisas em medicina, quando nós dizemos que é o típico, que é aquilo que é expectável, na verdade estamos a falar de anos em que se estudaram mais homens do que mulheres. E há muitos sítios onde isto é óbvio. E lá está, o corpo biologicamente é muito diferente. Hormonalmente nós somos diferentes, o peso médio de uma mulher é diferente, a altura de uma mulher é diferente. E até me faz lembrar um exemplo, por exemplo, nos carros, aqueles crash tests que são feitos para estudar os acidentes e o cinto, durante anos foram feitos com corpos daqueles bonecos representativos do homem e não da mulher. Quilos, sim. Não sei se viste um documentário sobre sushi, que é o Giro. Não. E eu achei mesmo engraçado e na altura fiquei a pensar, porque o Jiro é um sushi man, um chefe japonês muito conhecido em Tóquio, tem um restaurante em Tóquio, e ele tinha o cuidado de fazer peças de sushi com tamanhos diferentes para homens e mulheres, precisamente porque os corpos são diferentes. A capacidade que uma mulher tem de comer uma peça com aquele tamanho não é igual e, portanto, ele teve isso em consideração. Nos estudos, de facto, se só nos anos 90 é que começou a ser obrigatório incluirmos as mulheres, quer dizer que nós hoje em dia fazemos muitos diagnósticos e tratamentos com base em coisas que foram testadas só em homens. E até os efeitos adversos dos medicamentos são mais frequentes em mulheres, muito provavelmente porque também há um bocadinho isto, não é? Que se não são estudados e integrados e se os corpos das mulheres não são valorizados da mesma forma, depois há mais efeitos adversos, porque estão, se calhar, em sobredosagem e outras coisas, não é? Sim. E não basta nós pensarmos, isto é com base em evidência, porque houve um estudo que mostrou. Ok, mas então vamos todos ser um bocadinho mais críticos. Sim, será que a evidência pode contribuir para a desigualdade de género? Ou seja, mesmo quando tu dizes que é uma medicina baseada na evidência, pode estar a contribuir para a desigualdade de género? A medicina baseada na evidência, que é quando nós tomamos uma decisão com base num estudo, não é? Ou seja, para fazer um diagnóstico ou para fazer um tratamento, isso é o que nós devemos fazer, é basear as nossas decisões clínicas em evidência científica. Mas o facto de ser baseada em evidência e apesar de hoje em dia os estudos se calhar até serem mais rigorosos e mais equitativos, não elimina todas as desigualdades de género, porque nós temos na mesma que perceber, ok, como é que foi feito este estudo? Incluiu mulheres? Qual a percentagem de mulheres? E depois, que perguntas é que fizeram? Mesmo o facto, será que fizeram as mesmas perguntas aos homens e às mulheres? Se calhar não devemos fazer as mesmas perguntas aos homens e às mulheres. Devemos marcar uma posição, fazer perguntas diferentes, porque os corpos e as reações são diferentes. E depois, as conclusões que tiraram foram adaptadas ao género ou o que se concluiu para um género é igual para os dois? Portanto... E a verdade é que mesmo na investigação há muito mais financiamento para doenças mais prevalentes nos homens do que nas mulheres. E tudo isto influencia, e eu acho que influencia os dois géneros, não é? Porque acaba por enviesar depois a forma também como tu aprendes medicina, como a consulta acontece. Há um bom exemplo que é no ataque cardíaco. Nós em medicina aprendemos que as mulheres têm sintomas atípicos. Portanto, as mulheres têm sintomas diferentes daquilo que é habitual. O sintoma típico do ataque cardíaco é uma dor no peito, não é? E na faculdade ensinam-nos que nas mulheres pode não ser a dor no peito, que podem ser outros sintomas. E a verdade é que à medida que se investiga, o que se percebe é que muitas vezes a dor da mulher também é mais desvalorizada. Portanto, mais facilmente uma mulher chega ao gabinete, diz que tem uma dor no peito e se assume que é uma ansiedade, que é uma depressão, quando na verdade também pode ser um infarto. E portanto, tudo isto acaba por ter impacto depois na forma como a mulher vê a consulta, porque já sabe que tem de se esforçar muito mais para ser ouvida, para ter impacto. Por outro lado, nos homens, às vezes o diagnóstico também não é tão bem feito, porque há essa, se calhar, sobrevalorização e também tem um bocadinho esta expectativa de estar sempre tudo bem e de ser ao contrário. Mas há aqui um tema em que eu acho que as coisas mudam um bocadinho, que é a contracepção. Portanto, quando falamos em tentar não engravidar, de repente a mulher tem mais de 10 metros... Toda a gente se interessa pelas mulheres. Calma, então se é para não engravidar mulheres, não é? E o homem, temos dois, não é? Portanto, temos o preservativo e temos a vasectomia. O que é que achas que explica isto? Bem, aqui... Pergunta fácil.
quanto tempo temos, de facto associamos muito contracepção a mulheres. E eu li um livro que depois recomendei à Margarida e que a Margarida gostou muito também, que se chama Ejacula com Responsabilidade, e que é um livro que faz uma reflexão que a nós nos prendeu, que é: se formos a ver, a mulher é fértil mais ou menos 24 horas num mês, que é ali o tempo da ovulação, e depois de haver uma ovulação, há ali um período de mais ou menos 24 horas em que é possível haver uma gravidez. Depois, claro que isto varia um bocadinho, temos mais dias férteis porque não sabemos bem quando é que a ovulação vai acontecer. Então a pergunta que se faz é: porquê é que a contracepção tem que estar sob a responsabilidade de uma pessoa, da pessoa, do elemento, se estivermos a falar de relações heterossexuais, do elemento que é fértil, 24 horas num mês? Quando o homem, à partida, os espermatozoides são férteis o dia todo. E o homem é fértil 24/7, portanto, porquê que não começamos a pensar que havia a analogia com as balas, não é? Tirar a arma às pessoas em vez de toda a gente andar com um colete antibalas. Porque pode uma vez ou outra haver uma bala. E mais do que isso, às vezes eu trabalho em centros de saúde e há umas consultas de planeamento familiar. E planeamento familiar, quer dizer, é literalmente planeamento familiar, não é o que é? Mas esta é uma consulta pensada para mulheres e sobre as mulheres. E isto é difícil, não é? Porque só as mulheres é que sabem sobre o período, sobre as dores menstruais, sobre o ciclo menstrual. Isto faz com que a responsabilidade e todo o peso de uma gravidez não desejada seja da mulher. E mesmo quando vejo consultas de interrupção voluntária da gravidez, há quase uma pressão sobre a mulher que tem de vir e vem sozinha. E há pouco tempo vi um casal que vinha e até lhe disse: olha, isto não é muito típico, fico impressionada que venha. Claro, se a mulher quiser, não é? Mas ela queria e ele veio acompanhado e ele disse: sim, eu não quero que ela tenha de chegar a casa e explicar-me tudo o que teve de explicar e passar, e não quero que ela viva isto sozinha. E às vezes essas coisas fazem diferença. Enquanto nós continuarmos a achar que o planeamento familiar é só responsabilidade da mulher, ou que falar sobre higiene menstrual é só responsabilidade da mulher, isso tem um impacto negativo, porque depois também nos sentimos menos compreendidas. Isto tem impacto, lá está, na ansiedade, na depressão, em muita coisa. E portanto também temos de mudar aqui um bocadinho a forma como vemos a medicina e o cuidado, não é? Sim. Qual é que é o impacto de tudo isto que nós estamos a falar? A consequência disto? A consequência é que nós acabamos por ter muito pouco conhecimento em saúde da mulher, e o financiamento também que os estudos recebem para estudar, que a investigação científica recebe para estudar a saúde da mulher é muito, muito baixo. Portanto, há muitas doenças que nós não compreendemos bem. A endometriose é uma delas, por exemplo. Sim, mas antes disso, deixa-me só dizer que depois há um fenómeno interessante, não é? Que é quando estamos a discutir políticos sobre interrupção voluntária da gravidez ou licenças de parentalidade. Habitualmente quem tu vês nestes painéis são homens que nunca engravidam, ou seja, que não é que... E que também têm a sua responsabilidade, ou seja, por um lado há uma responsabilidade e um peso na mulher, quase como se engravidaste a culpa é tua, não tomaste contracepção, não é? Não tiveste cuidado, mas depois é-lhes retirada um bocado a autonomia, e estas decisões são muito mais tomadas pela população que não sofre diretamente com isto, não é? Sim, muita gente pergunta: ok, a mulher tem imensas opções contraceptivas e isso é bom, nós termos várias opções, acaba por ser uma coisa positiva. O que eu não acho bom é que os homens não tenham tantas opções contraceptivas, e uma delas até é considerada definitiva, como a vasectomia. E depois muita gente... Era 5 meses pelo SNS, num bom cenário. Sim. E o preservativo, queres falar? O preservativo é muito difícil de falar nas consultas porque há muita resistência ao uso do preservativo, com o argumento de que tira a sensibilidade. Tira prazer, não é? De que tira prazer, sim. E pronto, temos tentado desconstruir isto. Às vezes é mesmo uma questão de escolher, experimentar outras marcas, outros tamanhos, porque não é suposto também isto estar a acontecer. Portanto, e mesmo que, eu acho que também é uma decisão entre um casal, e eu acho que é isso que é a beleza do planeamento familiar, é que no fundo nós estamos a dar liberdade às pessoas, e isso é muito bonito. Explicamos todas as opções e as pessoas escolhem estando informadas. Mas deve ser uma decisão em casal, e o casal até pode optar por usar preservativo durante algum tempo, e ainda que o preservativo tire algum prazer, se calhar é um compromisso que o homem poderá fazer durante algum tempo, visto que a mulher já teve vários anos a tomar a pílula, que, como nós sabemos, também
tem bastante impacto, ou pode ter bastante impacto na sexualidade. Portanto, também tirou prazer àquela mulher durante algum tempo. Portanto, acho que há aqui um compromisso que se pode fazer desde que isto seja discutido. Sim, e que isto seja sempre ou seja, tem de haver sempre aqui um lembrete que quando se procura igualdade ou equidade, nós não queremos retirar direitos a um para dar ao outro. Não é? Isto é um bom exemplo, são as licenças de parentalidade e aquilo que está em discussão hoje em dia, porque se devem alargar aos 6 meses, mas a condição para fazer isto é, então vamos tirar um mês à mulher para dar ao homem. Isto não é propriamente lutar pela igualdade, porque o que nós sabemos é... Ou seja, eu desafio alguém a cuidar sozinho de um bebê de 2 meses, não é? Mesmo esta expectativa não é algo que contribua para a igualdade. E eu acho que aqui, quando nós queremos que tenhamos mais opções contraceptivas, que os homens ou que os dois parceiros estejam envolvidos na consulta, é mesmo porque lá está, porque eu acho que tem benefício para os dois lados, estar informado, para a comunicação em casal. E, portanto, isto é mesmo uma coisa que faz muita diferença e acho que aqui as licenças de parentalidade são um bom exemplo, não é? Esta expectativa de que a mulher tem de abdicar da sua carreira e tem de abdicar das coisas para ficar em casa sozinha a tomar conta de um bebê. Isto tem um impacto a longo prazo, não é? Ainda ontem estava a ver os dados e nós continuamos a ganhar menos de 200 euros por mês em média do que os homens. E eu acho que muita coisa desta vem do mesmo sítio, vem desta crença de que somos muito diferentes e que temos de ser tratados de forma muito diferente, não é? Sim, e por outro lado fazemos inferências para uns e para outros com base nos mesmos estudos. Sim, em relação à maternidade e à parentalidade, claro que não acho que as coisas estejam bem distribuídas de todo e acho também, a preparar-me para isto também fui pensando, ok, nós sabemos também que o padrão de sono das mulheres é bastante diferente do dos homens. As mulheres têm uma necessidade de dormir mais horas, em média mais horas por noite. Os nossos trabalhos não estão adaptados a isso. Se calhar os nossos horários são mais pensados... Não vale a dizer é que nós precisamos de mais horas para dormir, não é? Claro, óbvio. Claro que sim. Ou mesmo, sei lá, também és mãe, não é? E os pais também percebem isto, mas... o ter que trabalhar, às vezes as pessoas que trabalham connosco não sabem em que condições é que nós estamos ali a trabalhar, sim. Depois de uma noite em que não se dormiu nada, não é? Não há qualquer compreensão, nenhuma adaptação para isso, nem para as mulheres nem para os homens. Sim. Há um livro que eu gosto muito que se chama Déficit, é da Emma Holton, e é uma economista dinamarquesa que foi olhar um bocadinho para isto, para a forma como nós não vemos o cuidado como uma coisa produtiva. E, portanto, nós automaticamente assumimos que uma licença é um déficit para a economia, quando, na verdade, todos nós sabemos a importância de ter alguém que cuide de nós, em todas as fases da vida, não é? É importante nós sabermos que há alguém que nos ouve, que não nos sintamos sozinhos. E o facto de isto não ser mensurável em euros, não é? Enquanto que, se calhar, numa consultora, numa McKinsey, tudo aquilo que é produzido e que é vendido tem uma parte mensurável muito grande. A parte de sermos cuidados, de estarmos aqui, de vermos um concerto e de sentirmos coisas que não conseguimos dizer, olha, não sei dizer, isto foi equivalente, eu pagava 200 euros por esta sensação. Não sabemos quanto é que vale uma árvore, não é? O facto de não termos um valor financeiro, um valor em euros para isto, faz com que nós achemos que esse valor é igual a zero. E esse valor não é igual a zero. Dizer que não é mensurável não é igual a dizer que é zero. E isto é importante porque depois nós construímos esta sociedade e, aliás, nós medimos o sucesso dos países pela sua produtividade, não é o PIB, é isso que interessa. E o estranho, o fenómeno é que nós temos países cada vez mais ricos, mas não temos países cada vez mais felizes, estamos todos mais individualistas, mais egoístas, e realmente, se pensarmos na nossa vida, pelo menos eu penso nisto, os momentos que me dão mais felicidade são os momentos em que eu estou com amigos, com pessoas, em que estou a ser cuidada, em que falo com alguém, e não tanto os momentos em que eu estou... O combustível, não é? Exatamente. Esse é o teu combustível e da maioria de nós. E só para terminar em relação à licença de parentalidade, nós temos aqui muitos homens a ouvir-nos, a ver-nos e a ouvir-nos, e eu acho também, temos estado a falar de misoginia, mas... entristece-me que ainda haja tanto preconceito quando é o homem a usufruir mais da licença e a explicar no trabalho, olha, eu vou tirar a licença e a estar ausente, não é? E esse homem, há preconceito, pode vir a ser discriminado também, portanto... E porque o preconceito é o mesmo, não é? Esta expectativa de que tem de trabalhar mais... O cuidado é um trabalho menor, não é? É uma coisa secundária. Isso também é difícil. Mas olha, avançando aqui para a dor e para aquilo que acontece na consulta e no gabinete, não é? Eu falei ali do enfarte, mas nas doenças exclusivas da mulher, da mulher sexo biológico, como uma endometriose, isto também se vê muito, que são diagnósticos que às vezes demoram até 12 anos a ser feitos. Falamos assim... Como é que isto influencia a consulta, não é? Como é que a dor na mulher é muito desvalorizada, a própria dor na relação sexual, lá está, com a menstruação, como é que isto tem impacto na consulta?
Sim, a endometriose portanto, a dor, começando pela dor, a dor no geral é tendencialmente mais desvalorizada quando as queixas vêm de uma mulher. E, por exemplo, até vi um estudo que dizia que que os médicos consideram, quando há um homem que tem dor crónica, os próprios médicos consideram que esse homem é estoico. E quando é uma mulher com dor crónica, consideram que é uma pessoa muito emocional e histérica. E já agora, não sei se as pessoas sabem de onde é que vem aqui este termo da histeria. Histeria vem do útero. Útero é estéreo. Tudo o que está associado ao útero em medicina tem histeria lá pelo meio. E então considerava-se que a histeria era uma doença das pessoas que tinham útero. E há alguns anos, no século XIX, o tratamento para a histeria, para esta, provavelmente hoje sabe-se que poderia ser uma psicose, mas chamava-se histeria, era com a estimulação do clitóris das mulheres para induzir um orgasmo. Ter orgasmos. Induzir um orgasmo mas não estou completamente em desacordo com isso, eu acho que pode ser... Nada contra, não é? Mas eu vou chegar aqui a um ponto que é, então, queria-se tratar a histeria, vamos lá estimular estas mulheres para terem um orgasmo e para acalmarem. O que é que acontecia? Isto em serviços de saúde, esta estimulação era feita por médicos. Já não estou a achar tudo. Esta estimulação era feita por médicos que, coitadinhos, começaram a ficar muito cansados das mãos. E isto foi o mote para um grande desenvolvimento dos brinquedos sexuais. Sim. Ou seja, a indústria dos brinquedos sexuais foi muito impulsionada por este tal tratamento da histeria, mas aqui o problema era o cansaço dos médicos, que eles já não aguentavam mais e então precisaram de recorrer. E eu acho que mesmo nos sintomas pré-menstruais havia muitas destas coisas. No outro dia passei numa biblioteca daquelas antigas, nem foi cá, mas comprei um livro que era sobre, mas era, não sei, 1960, e era sobre as diferenças entre homens e mulheres. E falava muito desta tal histeria e de como as mulheres tinham uma altura do mês em que ficavam meio loucas e doentes e... Quer dizer, este desconhecimento, mas lá está que se foi perpetuando e que eu acho que ainda hoje em dia, apesar de estarmos melhor do que estávamos, ainda fundamenta muitas das coisas que acontecem em consulta. E se olharmos, por exemplo, para, lá está, fatores de risco, nós aprendemos que ser mulher é fator de risco para a ansiedade e para a depressão. Quase como se houvesse um risco biológico, há uma carga genética na mulher que nos diz que há maior tendência para terem ansiedade e depressão. Quando, na verdade, muito provavelmente o que acontece é que isto não é um problema médico, é muito mais um problema social. Porque isto não é só das mulheres. Qualquer contexto mais vulnerável tem maior risco de depressão e ansiedade. Isto acontece também, seja com homens ou mulheres, com qualquer população vulnerável. Lá está. Uma população a quem constantemente é exigido mais, a quem há um bocadinho esta ideia, não é, de meritocracia, que só estás na situação em que estás porque não te esforçaste, porque não acordas mais cedo, porque não te esforças mais. Isto há uma carga e uma culpa que também, evidentemente, aumenta o risco destes diagnósticos, não é? E isto vê-se muito em consulta, porque acho que nós próprios, profissionais de saúde, temos aqui um bocadinho este estigma que às vezes temos de combater, que é, lá está, se há uma dor ou há uma queixa, está bem, mas não é? E às vezes é preciso fazer um esforço também ativo para não cair nisto. Sim. Em relação à dor nas mulheres, que é tendencialmente mais desvalorizada, eu acho que isto é muito estrutural. Primeiro, porque nas mulheres temos mais tendência a fazer uma coisa que se chama psicologizar, que é, ok, como eu não estou a conseguir perceber de onde é que esta dor vem... É da tua cabeça. É da sua cabeça, pronto, isto é da sua cabeça. E isso para a dor sexual também, já vamos falar de sexualidade. E depois, como temos tendência a achar que muitas destas coisas vêm da ansiedade, ignoramos todos estes problemas, como estavas a dizer, da carga mental, e depois ignoramos também todas as fases do ciclo de vida da mulher, que temos, primeiro, uma variação todos os meses, para mulheres que não usam contracepção hormonal, não é? Existe uma variação hormonal importante todos os meses, o que já traz aqui muita variabilidade, que às vezes não conseguimos entender, mas depois temos também chega aqui a altura do período de perimenopausa, em que acontecem muitas coisas e que a mulher fica com mais irritabilidade, começa a passar por alterações de sono, não consegue dormir e muitas destas coisas nós às vezes não conseguimos explicar, mas não é por nós não conseguirmos explicar que não vamos dizer é da sua cabeça, olha, vai fazer exercício físico. E às vezes nós conseguimos Concordo imenso com isso. Não há investigação porque não são valorizadas, não é? Ou seja, claro que se uma endometriose é constantemente a dor menstrual se é desvalorizada, há menos investigação para uma endometriose, que é uma doença que dá muita dor menstrual e que... A endometriose, desculpa, foi um medo que eu desbloqueei recentemente, porque eu tenho
tenho acompanhado muita gente com endometriose e eu não tinha noção do sofrimento que estas pessoas passam. É uma doença que atinge 1 em cada 10 mulheres, portanto até tem uma prevalência importante e que se demora, em média na Europa, 7 anos até diagnosticar. O diagnóstico é muito difícil, mas o que eu acho é que o diagnóstico é muito difícil porque não há dedicação suficiente para estudar isto. E às vezes o diagnóstico é como uma cirurgia. As mulheres têm que passar por uma cirurgia para receberem um diagnóstico. Pronto, os exames de diagnóstico, ainda há pouco tempo vi uma utente em consulta, que eu acho que há 10 anos que seguia, que era seguida em consultas por síndrome do intestino irritável e que tinha muitas dores e pronto, e sempre foi um bocado estigmatizada com esta doente é complicada, ela queixa-se muito, ela tem muita dor. E agora há pouco tempo, depois, só para ir na terceira ressonância magnética, que se percebeu que tinha uma endometriose muito complicada. Para explicar, a endometriose é uma doença em que temos focos de endométrio, que é assim o revestimento do útero, noutras zonas do corpo. E, portanto, cada vez que a pessoa menstrua e que estes focos aumentam, os tecidos esticam-se e isto dá muita dor, dá um desconforto muito grande. Pronto, e esta utente só foi diagnosticada anos depois e eu só me lembro dela chegar à consulta e dizer, haver quase um alívio de eu sabia que se passava alguma coisa, não é? E que não era isto que me estavam a dizer. E isto tem um enorme impacto psicológico. Lá está, se calhar essa ansiedade não era uma ansiedade porque havia um fator de risco biológico, mas foi uma ansiedade de quem durante anos não compreender o que é que tem, não é? Porque nunca lhe explicou o que é que tem também. Sim, acho que estas coisas fazem muito impacto na sexualidade e no prazer. Isto também se vê, não é? E eu acho que aqui, se calhar indo um bocadinho para os filmes e para a cultura, também há aqui a cultura tem muita coisa boa, mas em algumas coisas também contribui para alguns dos estigmas, não é? Nós vemos os filmes e é sempre sobre prazer masculino e... Sim, esse é um tema que eu acho muito interessante porque nas consultas eu vejo muitos preconceitos, vejo uma sexualidade muito centrada no homem e depois eu penso, mas como é que nós vamos conseguir mudar isto? E se não há educação nas escolas, se em casa a maioria das pessoas também, se não há educação sexual nas escolas, se em casa a maioria das pessoas também não recebe uma educação sexual adequada, como é que as pessoas vão conseguir mudar os seus comportamentos em relação à sexualidade? E eu defendo que é pela cultura e também pelo mainstream, não é? Aquilo que chega à televisão das pessoas, porque eu acredito que muitas das pessoas que estão aqui até têm algum interesse extra e pensam de forma diferente, mas eu gostava mesmo era de conseguir chegar a toda a gente. E então aquilo que eu noto é os filmes mainstream, as telenovelas que passam na nossa televisão representam um prazer sexual muito centrado naquilo que é o prazer do homem. E em relação à sexualidade, passando a explicar, a forma como nós olhamos para a sexualidade tem muito que ver com a forma como nós olhamos para a sexualidade do homem. E então o que é que isto quer dizer? Os estudos mostram-nos que, por exemplo, resposta sexual humana, temos a fase do desejo, a excitação, orgasmo, fim. E se tu não funcionas assim, começas a achar que alguma coisa está errada contigo. Portanto, em relação à sexualidade, com os homens sempre foi como é que isto funciona e com as mulheres é porque é que não funciona, só porque não funciona igual ao dos homens. A verdade é que... O problema é meu, não é? Exato, o problema é meu porque eu não funciono igual ao meu marido. A verdade é que é óbvio, é muito mais fácil estudar-se uma ereção, porque é uma coisa que se vê. É mais fácil estudar-se uma ejaculação, porque também se vê, do que estudar a ereção do clitóris. O desejo das mulheres também não se vê. Portanto, o próprio orgasmo, não é? O próprio orgasmo, o clitóris... Pronto, o clitóris. O clitóris é um órgão muito maior do que aquilo que se imaginava. O clitóris não é só aquela parte que nós vemos, que isso é o capuz do clitóris, mas ele estende-se pelos nossos genitais, acompanha a vagina e por isso quando as pessoas têm um orgasmo, quando as mulheres têm um orgasmo através da penetração, isto é porque o clitóris foi estimulado através internamente. Mas normalmente a grande maioria das mulheres tem um orgasmo com a estimulação externa do clitóris. O clitóris existem registros de que há muitos anos já se falava no clitóris, mas ele não era compreendido e só em 2005 é que ele foi descrito. Isto é surreal. 2005. É que uma mulher decidiu descrever anatomicamente o clitóris e só aí é que ele passou a aparecer nos livros de anatomia. Portanto, hoje celebramos 21 anos de clitóris. 21 anos de clitóris. E continuamos a aprender mais. O ano passado, há poucos anos, percebemos que o clitóris tinha muito mais terminações nervosas do que aquilo que se imaginava. Ou seja, é um órgão muito mais poderoso do que se imaginava e é muito mais sensível, por exemplo, do que
todo o nosso braço tem mais terminações nervosas do que todo o nosso braço. Só que isto não se conhecia, portanto, como é que se vai perceber como é que funciona o orgasmo das mulheres? Mas também tem impacto na consulta, não é? O que eu vejo às vezes é, especialmente, pronto, como acompanho pessoas do 0 aos 100, vejo muitas mulheres que assumem que foi normal uma vida inteira não ter um orgasmo, e às vezes eu pergunto a uma mulher de 78 anos se tem alguma queixa sexual, fica a olhar para mim quase tipo, ai, doutora, meu Deus, por favor, porque é que me dá a perguntar sobre isso? Claro que não, isso já não é expectável. E essa ideia também faz, não é? No fundo, esta mulher viveu muito mais anos sem uma coisa ótima, que é ter prazer sexual, e que tem impacto. Nós às vezes olhamos para a sexualidade quase como um luxo, um privilégio, mas é uma coisa que tem um impacto no dia a dia, na pessoa, na forma como a pessoa está, como a pessoa se relaciona. E lá está, depois eu acho que isto também tem outras dimensões, não é? O facto da mulher ser quase, haver muito mais culpa se a mulher tem mais relações sexuais, é promíscua se tem mais do que um parceiro, há quase esta culpa de... Quer dizer, que acredito aqui, estejamos todos noutra página, mas isto ainda existe muito. Sim, mesmo em relação ao desejo, as mulheres sentem muita culpa por não sentir desejo, mas isto tem que ser explicado, porque esta premissa que eu estava a dizer de desejo, excitação, orgasmo, isto é como funciona a resposta sexual do homem. Nós hoje em dia sabemos que nas mulheres não é assim. O desejo não tem que vir em primeiro lugar. Portanto, nós, antes de perguntarmos porquê é que eu não tenho desejo, devemos mais pensar, ok, eu posso não estar a ter desejo espontaneamente, aquele desejo que parece que vem do nada. Que mesmo nos homens, nós hoje em dia sabemos que não vem do nada, é sempre preciso um estímulo. Mas então cada pessoa, cada mulher tem que perceber o que é que me estimula, o que é que funciona para mim, o que é que me faz ter desejo. E às vezes, Margarida, pode ser olha, eu chegar a casa e ter a casa arrumada e não estava a contar com isso. Isso foi um estímulo, uma coisa muito estimulante. Muito estimulante, não é? E portanto, desafio todas as mulheres. Bem, já estamos aqui todas, meu Deus! E eu estou muito contente porque ainda não vi nenhum homem a levantar-se para ir embora. Portanto, acho que também é verdade. Não, por acaso eu acho que isto é importante. Eu acho que às vezes, quando falamos destes temas, há quase uma visão meio dramática de pensar, meu Deus, isto é tudo tão revoltante. E eu às vezes estou a ler estes livros do Déficit ou Mulheres Invisíveis e há uma parte de mim que fica angustiada, mas depois também estou no concerto da Garota Não ou noutro concerto a ouvir letras, ou a ouvir a Capicu, ou a ouvir que seja quem for, e olhar para o meu lado e a ver uma quantidade enorme de homens e de pessoas a ouvir e a celebrar, e eu acho que a cultura também tem este impacto, não é? Mas voltando aqui, eu estou sempre a fugir, mas voltando aqui ao tema, eu acho que depois, na verdade, isto também tem um impacto na sexualidade masculina, porque a verdade é que o que eu vejo em consulta é que há uma enorme dificuldade também em falar sobre quando as coisas não funcionam bem, não é? Uma disfunção erétil ou uma ejaculação precoce é quase um motivo de vergonha, porque, não é? Há esta expectativa toda sobre o homem, a sua sexualidade e a sua virilidade, e eu até acho que, se pensarmos, há um dado que mostra um bocadinho isto, que é, apesar da ansiedade e da depressão serem mais frequentes na mulher, a taxa de suicídio é maior no homem. Isto também mostra um bocadinho como não é propriamente porque haja uma razão biológica para a mulher ter mais ansiedade ou depressão, mas há também esta expectativa de que o homem não se queixe tanto e que não vá à consulta dizer que está cansado e que precisa de... Pronto, e que está... Não é? E nas consultas de sexologia nós vemos muito isso. As mulheres demoram muito tempo a procurar ajuda, sobretudo em casos de dor. Eu acho que demoram demasiado tempo a procurar ajuda por terem dor sexual. A dor sexual nas mulheres é muito importante de ser valorizada, ou seja... Aquilo que eu defendo é que nunca deve ser desvalorizada, deve ser investigada e tratada, mas a dor sexual nas mulheres tem uma segunda camada. É possível continuar a ter relações sexuais com dor. Ou seja, a mulher pode ter dor, mas consegue, a não ser que tenha um vaginismo, que é a contração dos músculos que impede mesmo que haja penetração. Muitas mulheres, uma ereção para uma penetração. É isso, muitas mulheres conseguem estar com dor e continuar a ter uma penetração. Em relação aos homens já não é assim, não é? Um homem, quando não consegue ter uma ereção, a relação sexual com penetração fica comprometida, e então isso pode motivar um pedido de ajuda, mas vemos muitos homens constrangidos em pedir ajuda. Olha, no outro dia aconteceu-me numa consulta uma senhora que pediu consulta porque, bem, isto pode dar para rir, mas não é esse o objetivo, porque ela sentia que estava muito larga, que de repente, porque o marido diz que de repente ela ficou muito larga, estou a falar da vagina, e eu observei-a, achei que estava tudo bem, o pavimento pélvico bem, e depois lembrei-me e perguntei-lhe, o seu marido tem alguma disfunção sexual, tem algum problema sexual? E ela, sim, meu marido não está a conseguir ter ereções. E então, o marido deixou de conseguir ter ereções e atribuiu a culpa a ela.
E ela é que se estava a sentir muito culpada e foi ela que foi à consulta porque, de repente, para aquele homem, tudo menos ele admitir que tem um problema, não é? E na fertilidade isto também acontece um bocadinho. Há esta ideia de que quando um casal não consegue engravidar, automaticamente é a mulher que tem algum problema, não é? Quando as percentagens não nos dizem isso, ou seja, é uma relação relativamente equilibrada e, portanto, às vezes é isso, estamos a fazer grandes marchas diagnósticas para a mulher e depois para o homem isto não acontece. Portanto, até aí há um bocadinho... Olha, agora lembrei-me do tema que é a masturbação. Isto é sempre um tema que eu tenho dificuldade em falar em consulta, porque há quase também uma vergonha e uma culpa da mulher de... não quer falar sobre isso. E é esta vergonha de se masturbar ou de explorar o corpo ou de perceber o que acontece, não é? Sim, tu vês muitas mulheres que nunca se masturbaram. Também acredito que não seja a realidade das pessoas que nos estão aqui a ouvir. Mas vês isso, ou seja, e tem muito a ver com isto que estávamos a falar. Está tudo a sorrir, eu estou a ver. E ainda bem. Mas queria palmas. Não, mas tem muito a ver também a questão da masturbação na mulher. Também tem a ver com este desconhecimento de não se vê o clitóris. E, portanto, há pessoas que também não sentem curiosidade de explorar uma coisa que não veem. Claro. Fora, depois, todo o tabu e todo o preconceito que existe com a masturbação das mulheres, que não existe com a dos homens, não é? Dos homens, às vezes até pode ser incentivada, e as meninas cresceram com esta ideia do não mexas aí, não podes tocar aí, ninguém pode tocar aí, que isso também é um discurso que pode vir a ser perigoso, não é? Ninguém pode tocar aí. No outro dia uma mãe numa consulta disse-me que a filha de 4 ou 5 anos não aceita que seja o pai a dar-lhe banho porque aprendeu que nenhum homem pode tocar ali. Sim, mas eu acho que às vezes isso aí também vem de um... Ou seja, há uma importância tão grande em falar de consentimento e tudo que... E depois, como não se fala muito disto, nós também não sabemos como é que irmos para o extremo oposto. Sim. Que é... Eu digo que eu tenho este desafio em consulta. Nós fazemos consulta de saúde infantil e eu nunca quero obrigar uma criança a ser vista, não é? E há momentos em que tenho de ver... E como é que eu, por um lado, explico à criança que se ela diz que não é sempre um não, por outro tento explicar que é importante. E portanto eu acho que há este dilema e que a única forma de resolvermos e de aprendermos uns com os outros é dialogarmos e falarmos sobre o assunto e é isso, às vezes estes temas podem parecer muito... lá estão elas outra vez a falar sobre desigualdade de género e... Pronto, lá está, mais uma vez aqui eu acho que isso não acontece. Mas é importante que se fale e que também haja abertura para que as pessoas às vezes não saibam falar sobre o assunto. E às vezes digam coisas erradas e às vezes não saibam questionar em consulta ou não saibam valorizar. E se vos acontecer irem a um médico e sentirem-se desvalorizados ou sentirem que não ouviram a vossa dor... Claro que idealmente a responsabilidade não seria vossa, mas também é importante dizer, olha, eu acredito que não faça por mal, mas é importante ouvir o que eu estou a dizer e ouvir isto, porque isto é importante para mim muito mais do que ver as minhas análises ou ver como é que está o meu colesterol. E acho que tem de ser muito mais também um trabalho a dois e da comunidade toda, de não haver tanto este paternalismo médico, não é? Em que nós somos detentores da razão e sabemos o que é que está certo e o que é que está errado e olha, isto é um diagnóstico, sim, isto não é. E muito mais uma aprendizagem, porque se nós não ouvirmos os utentes também não vamos investigar e não vamos procurar a razão para estas doenças que vão acontecendo, não é? Sim, e em relação na parte sexual, a dor das mulheres é uma das coisas que eu vejo que é mais incompreendida e desvalorizada, e depois ouço recomendações como beba um copo de vinho que isso passa-lhe, isso é da sua cabeça, e as pessoas dizem, não, mas eu tenho dor, como é que é da minha cabeça? Não, pronto, ok, a dor é para ser investigada. E estavas a falar do cuidado que tens na saúde infantil, em observar aquela pessoa, mas vamos pensar também que às vezes sem nos apercebermos temos alguma desconsideração também pelo corpo da mulher nas observações médicas. Por exemplo, a fazer um exame ginecológico, que muita gente se queixa até de alguma falta de respeito, alguma falta de consideração com aquela invasão. Claro que toda a gente reconhece que o exame ginecológico é um momento muito vulnerável para as mulheres, não é? Em que de repente temos ali pelo menos no mínimo uma pessoa a olhar para nós numa posição completamente desconfortável. Sim, a posição é desconfortável. E as máquinas da SNS são péssimas. Exato, posição desconfortável. Temos ali uma pessoa que às vezes até está acompanhada de montes de colegas e eu vou observando no dia-a-dia, e isto é uma coisa que a mim pessoalmente me incomoda, que é esta desconsideração pelo corpo, o à vontade com que de repente se insere um dedo e um espéculo nas mulheres e se abre o espéculo e se faz uma biópsia. E a falta de anestesia, não é? Por exemplo, e a falta de anestesia. Que é um dispositivo, é um método contraceptivo, um dos muitos que temos para as mulheres que se põem dentro do útero, é uma coisa dolorosa e para a qual nós não temos anestesia comparticipada. Há um anestésico local que podes comprar,
Mas quer dizer, há quase esta expectativa de, olha, se queres usar este método contraceptivo, tens de aguentar, custa-te, mas tens de aguentar. Sim, mas vamos às boas notícias, é que isso está a mudar também, porque já temos analgesia disponível, não é comparticipada, mas já temos analgesia disponível para quem vai pôr um DIU no SNS. A pessoa tem que comprar. Sim, mas... tem que comprar, pronto, para já é assim, mas temos também, eu acho que as entidades científicas têm um papel muito importante nisto, e o ano passado tivemos umas guidelines da Sociedade Americana de Obstetrícia a falar sobre isto, a falar do facto de que muitos procedimentos ginecológicos são feitos sem analgesia, mas que não é possível os médicos dizerem de antemão se aquela pessoa vai ter dor ou não vai ter dor com aquele procedimento. Portanto, devemos falar sobre a analgesia e dar, porque de facto há procedimentos que são muito, muito dolorosos e que eu estou convicta de que se fossem feitos em homens havia outra consideração. Sabem que, na verdade, voltando aqui à contracepção, acho que houve uma altura em que se estudou um método contraceptivo para os homens e que os estudos foram descontinuados porque os efeitos adversos eram labilidade emocional, ou seja, a pessoa ficar mais emocional, eram, no fundo, os sintomas que são os sintomas da pílula também, havia aumento de risco tromboembólico, ou seja, os sintomas... A pílula dos homens não está a avançar também porque não há muito interesse... Claro. Mas esse é o problema, não é? Eu acho que a única forma também de mudar isso é empoderar-nos com a informação e saber que estas coisas acontecem. E agora lembrei-me, ou seja, isto em relação à pílula masculina, ou seja, estão a estudar, parece-me em termos hormonais que de facto será difícil, mas pode não ser hormonalmente, pode ser alterações do esperma, pronto. Mas estão a estudar, mas acho que vai ser lento. Mas lembrei-me também da medicação para os medicamentos para o desejo feminino, que muita gente me pergunta, então, mas não há um Viagra para as mulheres? Porquê que ainda ninguém desenvolveu um Viagra feminino? Primeiro, o Viagra não serve para dar mais desejo aos homens, serve só para a ereção ficar mais rígida, ereção, não é? para conseguir ter e manter uma ereção. Mas aqui é engraçado esta questão dos medicamentos para o desejo das mulheres. Já existem medicamentos à venda, na Europa não foram aprovados na Europa porque dão imensos efeitos secundários, assim, umas coisas mesmo muito chatas, cefaleias, dores de cabeça e enxaquecas incapacitantes, e os resultados, aquilo que mostraram foi que as mulheres que tomaram esses fármacos, comparando com as que não estavam a tomar, ao fim de 2 meses tiveram mais uma relação sexual. Ou seja, pronto, aprovaram o fármaco, ele está à venda nos Estados Unidos, mas não é incrível. Mas por outro lado temos aqui um problema que é, se nós vamos estar a desenvolver e a vender um medicamento para o desejo das mulheres, nós estamos, mais uma vez, a assumir que pelo facto da mulher não ter o mesmo desejo que o seu parceiro, tem um diagnóstico, tem um problema que deve ser tratado. E eu não acho isso. Acho que devemos perceber, ok, porque é que ela não está a ter o mesmo desejo que o seu companheiro, não quer dizer que ela é que esteja mal e ele é que esteja bem, mas o que é que nós, enquanto sociedade e até enquanto parceria, enquanto casal, podemos fazer para diminuir esta desigualdade e não toma lá um medicamento a ver se isso te passa, porque o desejo é influenciado por muito mais do que a biologia, não é? Sim, mesmo agora estava a pensar, até nas infecções sexualmente transmissíveis há um bocadinho também este estigma e culpa. O HPV é um vírus muito frequente e em que eu vejo muito isto. As mulheres sentem-se altamente culpadas por terem uma infecção sexualmente transmissível que é comum. E no outro dia lembro que os homens safam-se porque nem sequer há maneira de saber se o homem tem HPV ou não. Portanto, mas podem ter, acho que até 80% da população já teve um HPV. Tem, mas não consegues testar, não consegues dizer se tem ou não. E na maioria é isso, porque acaba sempre por ser a mulher que é testada, que tem o diagnóstico positivo e é ela que tem cuidado e tem de ter a responsabilidade. Eu acho que tudo isto, esta culpa também, este estigma, dificulta a conversa em consulta, não é? Faz com que, é isso, no meu dia também chegou uma pessoa à consulta e se doutora aconteceu uma coisa gravíssima, não sei como é que lhe vou dizer isto, e tinha clamídia. E pronto, é uma clamídia, ou seja, isto resolve-se, há antibiótico, trata-se. E o problema é que quando as pessoas acham que ter uma infecção sexualmente transmissível diz alguma coisa sobre a pessoa que são ou sobre os seus comportamentos e que, portanto, isso deve adiar uma procura de consulta médica, deve adiar a procura de ajuda e de tratamento, e depois também deve fazer com que a pessoa meio que esconda ou que evite estar com outras pessoas porque tem essa quase vergonha, não é? Sim, quanto às infecções sexualmente transmissíveis, claro, aqui no HPV temos este impacto nas mulheres porque sabem que têm, porque
sabendo que têm esta preocupação, porque podem vir a desenvolver cancro do colo do útero, por exemplo, que é uma coisa muito preocupante. Uma nota positiva também, hoje em dia temos uma vacina que previne a infecção por HPV e que é dada no SNS a rapazes e raparigas, portanto é uma boa forma de prevenirmos esta infecção. Mas quanto às infecções sexualmente transmissíveis, aqui a chave é mesmo, ou seja, este discurso do tem que usar preservativo, que eu concordo, mas não é por aí que nós devemos ir em termos de literacia, porque é difícil tu mudares esses comportamentos, ou seja, as pessoas sabem que têm que usar preservativo, mas na prática é difícil de mudar este comportamento, para além de que o preservativo não previne contra tudo, não previne contra todas as infecções sexualmente transmissíveis e não podemos garantir que as pessoas consigam usar preservativo no sexo vaginal, oral, anal e mesmo o contacto entre mucosas pode fazer com que a infecção se transmita. Portanto, a mensagem tem que deixar de ser esta e passar a ser também vamos fazer testes regulares. Vamos fazer testes regularmente, porque só assim é que nós conseguimos perceber se estamos infectados, tratar, que normalmente as infecções não dão muitos sintomas no início, mas têm um tratamento fácil, tratar e assim conseguimos impedir a transmissão para outras pessoas. Aqui é mesmo uma daquelas situações em que temos que pensar em nós e nos outros também. Temos que ser um bocadinho altruístas e pensar nos outros por uma questão de saúde pública. E hoje em dia ficam já agora informados que já é possível pedir estes rastreios pelo SNS gratuitamente, portanto podem sempre falar com o médico de família, que é altamente acessível em Portugal, todos sabemos. Não vai julgar. Mas que podem pedir, ou seja, mesmo não tendo médico de família, podem ir a um centro de saúde e pedir rastreios ou procurar há sítios específicos que também fazem gratuitamente, isto é importante. Estamos a chegar ao final do podcast, mas para acabar, se calhar, numa nota um bocadinho mais positiva também, gostava de que pensássemos um bocadinho sobre como é que se mudam estas coisas e o impacto que também, voltando à cultura e ao festival, o impacto que a cultura, que a música, que os filmes podem ter nestas mudanças de paradigma, nestes estereótipos que se foram criando ao longo de décadas. O que é que achas? O que é que te dá esperança no futuro? Eu acho que isto, como é que se muda? Com formação, não é? Haver formação, haver protocolos para a investigação científica, para deixarmos de ter desigualdades na investigação científica. Acho que nos centros de saúde, nos serviços de saúde, temos que ter o cuidado de pensar mesmo one size does not fit all, ou seja, se calhar eu vou ter que fazer perguntas diferentes à mulher pelo facto dela ser mulher. Isto pode vir a ser uma discriminação positiva, mas que se calhar faz sentido deixarmos de fazer as mesmas perguntas para todos quando queremos chegar a um diagnóstico. Em relação à cultura, aquilo que eu defendo é que deve haver maior representatividade daquilo que é o ser mulher, as alterações hormonais pelas quais as mulheres passam e a forma como as mulheres pensam. Não acho que só realizadoras mulheres é que consigam transmitir isso, mas eu não tenho visto muito disso. Acho que as coisas estão a mudar, mas ainda temos poucos filmes que... Desafio-vos a pensarem num filme ou numa série que tenham visto em que houve um orgasmo com estimulação externa do clitóris. Eu lembro-me de um que vi recentemente. Demora muito tempo porque os homens ficam cansados e por isso não dá para o filme inteiro. Sim, demora muito tempo. Há quem diga que uma mulher, no outro dia num congresso alguém disse, uma mulher pode demorar até 3 dias a ter um orgasmo. Ou então 3 segundos se usar um brinquedo sexual, o que faz com que os homens se sintam completamente... Mas sobre isso também há uma estatística interessante, que é mulheres que têm relações sexuais com mulheres têm mais frequentemente orgasmos. Lá está, muito provavelmente porque há este conhecimento do corpo que é diferente. Exatamente, não é? Isso é o orgasm gap, que é assim esta disparidade das taxas de orgasmos que existem entre homens e mulheres. Os homens numa relação sexual têm uma probabilidade de 90 e tal % de conseguirem ter um orgasmo e as mulheres estamos nos 60 e tal % numa relação sexual heterossexual, porque depois estudaram mulheres homossexuais, mulheres que têm sexo com mulheres, e esta taxa de orgasmos subia para os 80 e tal %. Portanto, aqui não será tanto uma questão de biologia, de ser difícil a mulher atingir o orgasmo, mas sim de como é que ela efetivamente está a ser estimulada. Será que ela está a ser estimulada da forma que o homem consegue ter o orgasmo, não é? Porque eu nunca ouvi alguém dizer o meu marido estimulou-me externamente o orgasmo e ele não conseguiu ter um orgasmo, não é? Pois, claro. Isso não ouvimos agora, porque a minha mulher não conseguiu ter um orgasmo com a penetração. Ok, mas essa é a forma de o homem ser estimulado. Mas é bom falar sobre isto e dando aqui também, apesar de estar entrevistado, também dar aqui uma opinião, porque eu acho que às vezes nós temos esta ideia de que a cultura e a saúde e as outras áreas todas estão muito dissociadas, não é? E porque é que estamos num festival a falar sobre
sobre coisas muito médicas, e isso é um desafio, porque às vezes eu sinto que, não é, se calhar os nossos podcasts mais médicos não chegam a tanta gente porque são uma seca ou porque são chatos. E o que eu noto é que os filmes, a música têm um poder de transmitir mensagens, e massagens também era bom, mas mensagens muito mais eficiente do que, lá está, não é? Um Reels em que eu estou a dizer que o clitóris é assim ou assado. E às vezes um filme em que nós estamos agarrados à história e estamos agarrados e a ver aquilo, e em que de repente, muito subtilmente, é isso, estão a mostrar uma estimulação do clitóris. Isto são coisas que fazem toda a diferença. E acho que uma das coisas que pode parecer muito diferente estar a falar sobre desigualdades de género, mas que todos temos de lutar e dar muita importância, é garantir que a cultura não é um luxo, que o acesso à arte, à música, aos concertos, aos festivais, não é só para quem pode pagar um bilhete e não é só para quem tem esse direito, não é? Completamente. Porque também é isto, e lá está, muito mais vezes estes artistas que nós vemos e que admiramos são muito melhores do que eu ou a Mafalda, não desfazendo, eu acho que nós nos esforçamos, mas normalmente são muito melhores a passar mensagens importantes. E por isso acho que é um trabalho conjunto e perceber também que lá está tudo relacionado à habitação, à economia, estamos todos juntos e nunca é só sobre saúde, e por isso é que é importante irmos em todas as áreas que trabalhamos. Certamente há muita gente aqui das mais diferentes áreas, mas em todas perceber que combater desigualdades, seja de género, seja desigualdades sociais, tem um impacto benéfico para todos, e para os mais ricos, para os mais pobres, e portanto é uma luta que temos de fazer, que dá trabalho, não é? Especialmente quando estamos bem, achamos para que é que vou ter esse trabalho, mas que faz muita diferença, e acho que isso sim pode melhorar o bem-estar de todos no futuro. Portanto, se calhar acabar aqui com esta mensagem, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Completamente, e termos algum cuidado também, por exemplo, nos festivais, na escolha de quem convidamos, porque ainda há muita desigualdade de género entre a cultura, e ter esta consciência de convidar propositadamente mais mulheres para que as mulheres também se sintam representadas na cultura, que a nossa representatividade tem sido um bocadinho inferior à dos homens. E temos de fazer é isso, eu acho que é sempre quem está de um lugar de privilégio que pode fazer mais diferença, e às vezes pensar na forma como tratamos os outros. Quem é que dizia ontem? Era o Benjamin Clementine, não é? Que temos de tratar... Bem, isto é a frase mais básica e clichê. Tratar bem os tratar os outros como gostávamos de ser tratados. Muito inovador, mas é isso. E pronto, acho que já falámos aqui tudo. Não sei se alguém quer falar, dar opinião. Não sei se podemos, porque isto é um podcast ao vivo, mas eu acho que sim, não é? Acho que... Alguém quer dizer alguma coisa? Ou contestar aquilo que nós dissemos? Sim, podem corrigir-nos, também seria importante. Sim. Obrigada. Estavas a falar de uma sugestão de filmes e há bastantes coisas. Vou dar aqui 2 sugestões. Uma é um filme que se chama Leo Grande. Era essa a sugestão que eu ia fazer. Sim. E é sobre Boa sorte, Leo Grande. Exatamente. Basicamente é uma mulher, eu penso que ela já tem cerca de 60 ou um pouco mais e nunca teve um orgasmo. Então ela contrata alguém com um muito bom aspecto para tratar desse assunto. Esse filme é magnífico. É um sim. magnífico filme. E de uma maneira assim mais visceral, temos a Beatriz Gosta, que fala muito e que os podcasts... E que nos representa muitas vezes, sim. Noutra nota, e falando de representatividade, eu gostava também de recomendar uma série que já me faz sentir um bocadinho velha, porque ela saiu em 2012, que é Girls, feita por uma mulher, que é a Lena Dunham, e que consegui, eu acho que foi assim uma das minhas primeiras experiências, porque a Lena é da minha idade, e eu pensei, ok, se ela conseguiu, eu também consigo fazer alguma coisa, não é? Ela produziu aquilo, e é uma série centrada nas mulheres e que mostra muita representatividade de como é que as mulheres pensam, o que é que nós passamos, os nossos desafios, tem muito humor, portanto acho uma excelente série para verem. Boa. Muito obrigada a todos, obrigada por terem ficado aqui. Mas eu digo-vos, isto é muito pior do que estar em estúdio sem ninguém a ver. Então obrigada e desculpem qualquer coisa. Obrigada. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.